Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre ti e a tua casa. Hoje estamos fazendo uma live de casa e não do templo, para levar até você uma mensagem de Deus ao seu coração, à sua família, para o seu elevo espiritual. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, do verso 29 a seguir, até o seu final, a história de dois cegos, que diz assim: E subindo ele de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que calassem, e eles, porém, cada vez mais gritavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E então Jesus, movido de íntima compaixão, os tocou-lhes aos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Meus irmãos e amigos, uma simples história, muito conhecida no cenário cristão, muito conhecida por aqueles que leem a Bíblia Sagrada, por qualquer criança, adolescente que frequenta a escola dominical, mas é uma história que me chama a atenção, pela sua simplicidade, mas também por aquilo que nós podemos absorver e tirar como lição para a nossa vida. Nós vemos aqui alguns personagens, alguns identificados, outros anônimos, mas que têm a sua importância, e mesmo alguns aqui cujo vamos narrar de forma indevida, também nos deixam exemplo para que possamos conduzir a nossa vida como verdadeiramente cristãos que somos. Pois bem, a Bíblia diz que haviam ali, entre as duas Jericó, a antiga e a nova, à beira do caminho, a rua principal, dois cegos. A Bíblia narra o nome de um, Bartimeu, o filho de Timeu. E quando a Bíblia assim o narra, a Bíblia diz que eles ouvem naquele dia um barulho diferente. E quando ouvem esse barulho, perguntam, quem sabe, para alguém o que estava acontecendo. E alguém então lhe diz: é Jesus que está passando. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esses homens estavam ali há algum tempo mendigando à beira do caminho. Entendemos que provavelmente eles deviam ter ouvido inúmeras vezes pessoas passarem chorando e depois voltarem sorrindo, testemunhando, falando da grandeza dos milagres que receberam. Pois bem, a fé, que já havia seu coração como dom de Deus, começa a crescer, começa a produzir. E o mais lindo de tudo isso é que, mesmo sem enxergar, apenas ouvindo, eles conseguem deixar com que esta fé cresça a ponto de chamar a atenção de Jesus. E você vai entender daqui a pouco por que eu digo isso. Pois bem, quando a multidão se aproxima, eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico pensando que, por que Jesus deveria ter misericórdia deles? Primeiro, pela situação, que eram cegos. Segundo, pela dificuldade que enfrentavam, porque dependiam de esmolas. Terceiro, pela condição interior daqueles homens. Porque, logicamente, por mais que tentassem levar a sua vida normalmente, haviam algumas frustrações, algumas reservas que precisavam ser tiradas daqueles corações. Ora, meus irmãos, mas quando eles começam a gritar, talvez pensando que iriam receber de imediato o milagre, começa agora a acontecer algo inesperado. As pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que ali estavam, começam a repreendê-los, dizendo: cala a boca, cego, fica quieto, cego, não fala nada. E de repente começam a intimidá-los. Ora, eu fico aqui pensando o egoísmo dessas pessoas, talvez pessoas com problemas menores do que o deles, pessoas que poderiam estender a mão e os conduzi-lo de forma rápida a Jesus. Mas nesse momento o egoísmo, a dureza dos corações começam a se manifestar. E eles dizem para aqueles homens: calem, fique quieto, você está nos incomodando.
A sua voz está nos irritando. Nós não estamos entendendo o que Jesus está dizendo, mesmo sendo eles entendedores da necessidade daqueles homens. E eles começam a se tornar um grande problema na vida daqueles cegos. Eu sempre digo aos irmãos da igreja, eu sempre digo às pessoas, que diante desses embates que a vida nos traz, nós só temos duas opções. Ou recuar aceitando a situação como ela está, ou então seguindo em frente. Alguém um dia me perguntou, pastor, qual é mais fácil? É claro que sempre será recuar, porque recuando nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos lidar com os sentimentos e ansiedades que afloram em nosso coração, com o incerto. Então o que fazemos? Nós então abrimos mão daquilo que queremos e deixamos, e mais uma vez permanecemos justamente como estamos. Meus queridos irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, e no verso de número 38 e 39 assim, e o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, diz Deus, não tem prazer nele. O verso 39 diz, nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas somos daqueles que seguimos adiante para a conservação da nossa alma. Entenda uma coisa, meu querido, Deus não te fez para se curvar diante da adversidade, para recuar diante do problema. Coloque a sua fé em prática. Sabe o que eu aprendo aqui nesta lição, nessa história, nesse pequeno texto lido? Que aqueles homens tinham essas duas opções. Se calar e aceitar o que a multidão dizia, ou então continuar em busca daquilo que podia trazer solução para o problema que eles estavam vivendo. Ora, você tem duas atitudes agora. Ou ficar prostrado chorando pela situação, ou então sair à luta, ou então se esforçar, acreditar que Deus é fiel, e não como um passe de mágica, como alguém interpreta, como se Deus fosse um mandrake, um mago. Não, mas que Deus é poderoso para criar uma situação, preparar aquilo que você precisa, trazer à existência aquilo que almeja o seu coração. Mas a decisão é apenas sua. Ninguém podia fazer até então nada para aqueles cegos. E eu acredito que ao ouvir a primeira vez a multidão, houve alguns segundos de reflexão. De repente um olha para o outro, na condição mesmo de cego, a expressão, e diz, e aí, o que vamos fazer? E de repente o Bartimeu diz ao seu companheiro, eu sei há quanto tempo estou aqui, eu sei o quanto preciso, eu sei o quanto necessito. Meus irmãos, com isso eu quero dizer que apenas você conhece a sua necessidade. Não espere muitas vezes que os outros reconheçam isso. Não espere muitas vezes que as pessoas tenham dó de você. Não espere muitas vezes com que as pessoas entendam o tamanho do sofrimento ou da dor que você está sentindo. Apenas você sabe o tamanho da dor. Apenas você conhece o tamanho da necessidade. E eu quero dizer a você nesta noite, tome a atitude que esses homens tomaram. A Bíblia diz que em vez de se calar, eles começaram a perseverar e gritavam cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra alguns instantes atrás quando eu falei que a fé já tinha gerado algo sobrenatural no coração deles? Pois bem, só quem crê é que tem essa atitude. Só quem confia é que segue desta maneira. Só quem acredita. Caso contrário, já teriam abrido mão, já teriam largado, já teriam deixado de clamar. Mas a certeza no seu coração era tão real, era tão certa, que eles continuam dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pensei que iria ministrar outra coisa nesta noite, até havia preparado. Mas quando decidimos aqui, começamos a preparar aqui os equipamentos para esta live, Deus mudou a mensagem do meu coração para me dizer que há esperança para a sua vida, que há solução, que há uma saída para a tua situação. Jesus, Ele é a solução, mas muitas vezes Ele espera que você tome a sua decisão. O que é que está te faltando? Tomar a sua decisão, ter uma atitude. E nesta noite, a tua atitude e da tua atitude, ela trará a ação de Deus em teu favor.
da minha atitude, da sua atitude, provém a ação de Deus. E quando eu olho para isso aqui, a Bíblia diz que Jesus para e chama-os. A Bíblia diz que Jesus parou e chamou-os. Agora, observe a etimologia desta palavra. Jesus não disse, busquem aqueles cegos. Jesus os chamou, venham, cegos. Logicamente, quando todo mundo fica em silêncio e a voz de Jesus ecoa no meio daquela multidão, Jesus os chamando, diga, venham aqui. Automaticamente, são aqueles que estavam dizendo, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cego, que tem que dizer para eles, Jesus está te chamando. Olha como a vida é. E é isso que eu profetizo na sua vida, na sua história. Não como uma mensagem ignorante, como de vingança, não. Mas é assim que funciona. Hoje aqueles que pensam estar na sua frente, amanhã estarão lá atrás. E nós precisamos entender que eu e você também. Então nós precisamos lidar ou conduzir a nossa vida com humildade. Porque hoje, se você parece estar por cima, amanhã poderá estar embaixo. Alguns interpretam que a vida é uma roda gigante e aquele que está na frente amanhã estará atrás. Agora, olha que coisa linda Deus estava fazendo na vida desses homens. Olha como vale a pena acreditar e confiar, mesmo contra tudo e todos. Aqueles homens que estão ao seu lado dizem, ei, o Mestre te chama. Jesus está te chamando. E os conduzem até lá. Quando chegam diante de Jesus, a pergunta é simples e objetiva. Mesmo sendo ele sabedor da necessidade daqueles homens e do que eles queriam, Jesus pergunta, o que queres que eu vos faça? Aqui dá a entender ou parecer que o Senhor não tinha conhecimento da necessidade deles, mas tinha. Aqui, quem lê apressadamente, parece que Jesus não tinha tanto poder assim, porque ele pergunta para aqueles homens cegos qual o desejo do coração deles, o que é que eles gostariam que acontecessem. E um dia alguém me perguntou, e eu disse isso algumas vezes na igreja. Alguém disse, pastor, por que Jesus perguntou para Bartimeu, para outro cego, o que queres que eu vos faça? Eu disse, muito simples a resposta. Porque Deus não precisa ter certeza de nada. Jesus, como homem, na sua essência como Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Não é ele que precisa ter certeza, somos nós. E aqui está um ponto-chave da mensagem. Qual é a tua certeza? Qual é a tua certeza nesse momento? Ah, pastor, eu estou desesperado, eu estou incerto, o mundo está em crise, todo mundo está assim, correndo para lá e para cá, preocupado, não sabe o que fazer. Ei, mas Deus está acima da crise. Deus está acima da adversidade. Deus não conhece miséria, nós conhecemos. Deus não conhece enfermidade, nós conhecemos. Deus não conhece a ruína, nós conhecemos. E por termos conhecimento disso, muitas vezes é que deixamos com que estas coisas sufoquem a verdadeira fé, a fé genuína do nosso coração. Deus não precisa ter certeza de nada. Quem é que precisa ter certeza? Eu e você. Entendeu a pergunta? O que queres que eu vos faça? E aqui eu sou levado a pensar que muitas vezes as pessoas têm condição de clamar, as pessoas têm condição de ir à igreja, as pessoas têm condição de fazer campanha, de jejuar, mas no momento crucial da sua vitória, eles não têm condição de crer. Eles vão até perto, mas devido aos embates, parece que a certeza vai se esvaindo e a fé vai diminuindo e ele às vezes começa a naufragar. Lembra de Pedro? Lá em Mateus, quando Jesus manda eles irem para o outro lado e fica no monte orando, e de repente então no meio lá da jornada levanta-se uma grande tempestade, e Jesus do alto da montanha vendo o que estava acontecendo, mas permite e deixa por um tempo aquela tempestade se levantar. E de repente então, a Bíblia diz que certa hora Jesus vem caminhando sobre as águas, e quando os discípulos veem Jesus,
Eles não conhecem de primeira mão, dizem é um fantasma, e começam a gritar desesperadamente. Mas um dos que ali estavam, ao ouvir a voz de Jesus dizendo, não tema, paz seja convosco, não temais. Alguém diz assim, é Cristo. E Pedro então diz, Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz, vem Pedro. E Pedro então sai do barco pisando sobre as águas. A água em estado líquido agora se torna sólida debaixo do seu pé. Não que ela congelou, mas Deus, tendo autoridade sobre todas as leis e sistemas, agora desafia a lei da física. E aquela hora era o momento de Pedro triunfar e ele vai caminhando sobre as águas. Quantos passos ele deu? Eu não sei. Qual foi a distância que ele percorreu? Eu também não sei. Mas a Bíblia diz que Pedro caminhou. Caminhou significa, e subentendemos que é mais de um passo. 2 passos, 3 passos, 5, eu não sei. Mas ele caminha sobre as águas. Mas a sua história não termina com o devido sucesso que ele inicia. Por quê? Porque a Bíblia diz que conforme Pedro vai caminhando, ele se distrai e começa a olhar para a força do vento e para a agitação das águas. É tudo que o inimigo quer que nós façamos nesse momento como igreja. Olhe para a guerra política que está acontecendo. Vê a briga que existe entre partidos. Fica preso a essa situação. É o que o médico fala, ou o que as fake news estão trazendo. Olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. E tem crente que está vivendo pior do que aquela pessoa que nunca conheceu a Deus. E está afundando. Sabe Deus se vai voltar à igreja, porque quando abrir a igreja, meu Deus, em quanto tempo esse vírus vai viver? Para com isso, meu irmão. Olha para Jesus, faz como o autor aos Hebreus no capítulo 12 diz, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, você está rodeado de tão grande nuvem de testemunha. O que é isso? E Pedro começa agora a afundar. Por que afundou? Porque deixou de olhar para Cristo. Eu não vou aqui ser ignorante, nem radical e querer condenar Pedro. Mas eu estou lhe dando exemplos de por que as coisas não acontecem muitas vezes como iniciamos. Porque Pedro se distraiu. E o diabo, ele é autor de distrações. Lembra contra Israel? Colocou um homem de quase 3 metros, alguns dizem até 3 metros e 10, eu não sei. De 2,92 a 3,10, alguns interpretam de altura. E o povo olhou para o tamanho do gigante. E 40 dias ficou sendo humilhado. Entenda, meu irmão, minha irmã. Entenda, meu amigo. Aí Deus, para poder dar paz ao coração do povo, leva um menino. Sem armadura, sem espada, sem lança, apenas com um cajado na mão, com alforge e com uma funda. E Deus coloca aquele gigante por terra. Será que não é hora de você confiar no Senhor e ter certeza de que Deus é na sua vida? E ter a certeza de que o Senhor é conosco, independente de qual seja a nossa condição? Ora, Pedro, aí em meio ao desespero, está se afundando. Grita, Jesus, me socorre. E Jesus, que é misericordioso, estendeu a mão. Eu disse que não quero ser radical e nem ignorante, nem acusador. Mas eu quero te dizer que se essa é a tua realidade, e se você por um instante perdeu a certeza e começou a afundar, chame por Ele. E Ele vai estender as suas mãos e vai te colocar de pé sobre as águas, porque foi isso que aconteceu. Ah, Pedro afundou, não tem problema, mas ele andou sobre as águas. A história diz que ele andou. Mas Pedro afundou sim, mas reconheceu e clamou, e o Senhor o colocou de pé novamente. Ou você acha que ele voltou como para o barco? Arrastado? Ele voltou andando com Jesus de mãos dadas. Então não abandone seu mestre, acredite, creia tão somente. Voltando à história de Bartimeu para encerrarmos. O que queres que eu vos faça? O Senhor já sabia que eles queriam ver. Mas e você? Quer ver? E você? Quer este milagre? E você? Quer esta bênção? E você? Quer verdadeiramente que Deus entre nesta peleja? Tudo agora não depende mais dele, sim unicamente de você. Deus te deu uma medida de fé.
Romanos 12, 3. Paulo, quando escreve aos irmãos de Roma, diz assim: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém, mas com moderação segundo a medida de fé. Ora, Deus fica triste. Hebreus capítulo 11, verso número 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar. Ah, pastor, mas como eu tenho fé? Ela já está aí no teu coração. Efésios 2 e 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ei, chegou a hora de você usar o dom de Deus. E aí Bartimeu e o seu companheiro olhou para ele e disse assim: Senhor, eu quero ver. Jesus então estendeu a mão e disse assim: vê, a tua fé te curou. Aí, ó, pronto, eles começaram a ver, imediatamente ver. E eles passaram a ver. A Bíblia diz que Jesus tocou e logo viram. Ora, e assim foram e seguiram a Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, tenha certeza de que Deus não está meio à sua situação. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esta dificuldade vai passar, esta situação vai passar. Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está com o seu povo sobre a terra. E assim, nós acreditamos na bondade do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. E se ele é maior, a Bíblia também diz que ainda antes que houvesse dias, ele é. E não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos, que operando Deus, quem impedirá? Amém, queridos? Eu quero aqui mandar um abraço para os nossos irmãos que estão acompanhando a live, uma saudação ao pastor Devaldo, também a missionária Daiane, a irmã Lucimara, também os irmãos ali que vão estar vendo depois o vídeo, não sei se conseguiram conectar, de Araraquara, Americana, enfim, Jales. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, aqueles que já mandaram mensagem dizendo que não conseguiram conectar. Nós tivemos uma chuva muito forte até agora há pouco aqui em Dracena e em toda a região. Nós vimos aí já vídeos até de cidades alagadas, aí, ruas alagadas, mas que Deus guarde cada família, que Deus guarde cada um. Nós somos da Igreja Batista Ebenezer, a nossa sede é em Nova Esperança, pastor Paulo Alves, e também a todos os nossos pastores ali do campo, o meu abraço, o meu carinho. Enfim, aos meus irmãos e amigos das demais igrejas co-irmãs a nossa. A você, meu irmão católico, você livre pensador, a você ateu que nos acompanha, a você que precisa de um milagre, independente de qual seja a sua religião, mas que acredita que existe um único Deus, Pai de todos. Seja a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero orar por você esta noite e dizer que no próximo domingo, se não estivermos ainda aptos a entrar no templo, nós vamos estar aqui realizando outra live. Na quinta-feira, se Deus nos permitir, a sala do conhecimento. E assim vamos estar adorando a Deus. Estamos orando todos os dias à meia-noite. A igreja está clamando, a igreja em Dracena está orando já faz 30 dias, clamando e buscando a presença do Senhor. Eu quero também mandar um abraço aqui para Seleide Nunes, que está assistindo também. Deus te abençoe, Seleide. Deus abençoe. Pessoal de Sudminuce também, Deus abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos aí em Sudminuce, todos os irmãos, meus queridos, que Deus abençoe, tá bom? Eu quero orar por você nesse instante. Creia que o Senhor Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo. Lembre-se, Deus não precisa ter certeza. Eu e você é quem precisamos. Ore comigo nesta hora. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos pela vida de cada irmão e de cada irmã que está assistindo ao vivo este vídeo, que também esta live, Senhor, que irá acompanhar este vídeo posteriormente pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família sobre esta terra. Abençoe nossa cidade, Dracena. Abençoe o nosso estado, São Paulo. Abençoe a nossa nação, Brasil. Repreendas toda ação do mal e livra do caos a nossa nação, toda esta terra, Senhor. Aonde estiver um servo, uma serva do Senhor, aonde estiver um homem e mulher que está disposto a proclamar o teu reino, a tua palavra, que o Senhor possa visitar. Guarda as famílias, abençoa também, Senhor, os comerciantes, os empresários, abençoa, Senhor, a empresa cujo trabalho, abençoa, Senhor, as pessoas que estão ficando desempregadas, tem misericórdia. Não deixa com que o Brasil enfrente um caos social, mas livra, Senhor, de toda investida do inimigo e de toda ação. Nós sabemos que a tua palavra tem que se cumprir. É verdade que os princípios de dores se aproximam. O Senhor está voltando, também diz a tua palavra, mas o Senhor pode amenizar a dor dos corações, o Senhor pode mudar a história e o Senhor pode, Pai, fazer aquilo que ninguém mais pode. Nós confiamos, abençoa, Senhor, cada família, aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos por esse vírus maldito, aqueles que estão enfrentando outro e qualquer tipo de enfermidade. Que a tua mão esteja sobre eles, que o Senhor possa curar, porque um dia o Senhor disse a Moisés que o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, que é sara, que é sana. O Senhor disse a Abraão que o Senhor é o Deus que provê, e ele entendeu isso e disse que o Senhor é o Jeová Jireh. O salmista diz que tu és o Jeová Rohi ou Raá, o Senhor que é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim o Senhor disse a Josué, assim, Senhor, que o Senhor é a nossa bandeira, a Moisés, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Jeová Savaote, o Senhor é um guerreiro. Tu és El Malek Ramini, o Deus cheio de misericórdia, e nesta noite, Senhor, nós queremos te adorar. Tu és o Jeová Shammah, o Senhor que presente está. Tu és o tudo que nós temos, e nesta noite abençoa cada uma dessas famílias, abençoa os nossos governantes, dá luz, Senhor, à mente daqueles que administram a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Abençoa as autoridades, Senhor, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com a saúde, Senhor. E toca o coração daqueles que podem produzir equipamentos de proteção, para que tenham consciência também e que não aproveite desse momento de necessidade. Aos comerciantes, Senhor, que estão abertos, que dependem também, ó Deus, desses produtos, que tenham consciência que o povo precisa, Senhor. Deus, coloque as tuas mãos, e assim nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.